Era festa de morto e eu não sabia. Saúde, meu querido! Hoje, Mais um papo de encruza. Qual é o tema de hoje, meu querido? animais, Animais. galinha morta, bode, Urubu. urubu. Urubu também, né? Bode, é o caramba, quatro. Galinha da Angola. Pintinho. Vamos puxar um assunto para uma coisa mais legal. Animais. Animais da espiritualidade. Porque quando a gente pensa em animais da espiritualidade, a gente já pensa no quê? A gente pensa em sacrifício, galinha morta, sangue, bode, essas coisas. E existe, é verdade, não, mas isso não é uma coisa que está presa somente a única coisa que entra o animal na religião, né? A religião é muito mais ampla que isso, né? E vamos lá, que a gente fala de Umbanda, né? Basicamente. Eu sou sacerdote de Umbanda, né? Eu não tenho tanta propriedade para falar de outros ritos que usam a matança de animal, né? Então o que a gente pode encaixar aqui é falar sobre o que o animal representa. Que cada animal, assim, do comum, do nosso dia a dia, do que a gente costuma ter em casa, representa na nossa religião. Os animais protegem, os animais sofrem ameaça, os animais têm obsessores. Boas perguntas, por essa eu não esperava. Uma pegadinha! Então, vamos lá. Quando a gente fala de animais, né, dentro da religião, da espiritualidade em si, né, a gente pensa nos primeiros animais de sacrifício, né. Vamos falar uma pincelada sobre sacrifício. É uma energia importante, é uma energia que não é comum na Umbanda, né, a maioria das igrejas de Umbanda não cultua a matança de animal. Eu mesmo não sigo essa linha de matança animal, mas uso carnes mortas, né? Então, mas o que eu faço é comprar do açougue, eu não mato o bicho. Eu não... É porque eu tenho aquele problema, se eu ver morrer, eu não como. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Não que eu seja contra matar bicho. Desde que esteja com um bom propósito espiritual e essa carne vai ser utilizada de alguma maneira, não só espiritualmente, mas as pessoas vão conseguir se saciar com essa carne, digerir essa carne for preparada de uma maneira que dê pra comer, não tem problema nenhum com matar bicho. O meu problema é ver o bicho morrer. Então então eu não sigo essa linha de Umbanda que não entra sangue, não entra carne. Eu uso carne, eu uso sangue, mas eu não uso o animal quente, o sangue quente, né, matando na hora. O sangue, uma explicação é que o sangue é aquela energia quente do sangue, a energia da vida, o sangue que alimenta a terra, que faz brotar, que fortifica. Então o sangue tem muitos, na verdade isso aqui é uma pincelada mesmo, porque o sangue quente, ele é muita coisa, ele serve para muita coisa e para infinitas modalidades de feitiço, de trabalhos, de ebós, enfim, do que você quer determinar. Mas saindo do padrão, que é os animais de sacrifício, né? A galinha, o bode, o pato, o urubu e tudo mais. O que mais o animal representa na espiritualidade? Né? Um exemplo dos animais mais comuns, doméstico. Temos o cachorro. Acho que muita gente já ouviu falar, né? O cachorro está associado a Ogum, né? E a Exu. Porque ele luta pelo seu... Ele é fiel porque ele luta pelo seu dono. Ele protege a casa, ele é um sentinela, ele tá sempre de guarda. Mas a gente tem os cachorrinhos sem vergonha aqui. Mas na teoria espiritual... Na prática, né? Na realidade, todo cachorro tem no poder espiritual dele de ajudar a impedir que algumas obsessores entrem, por menor que seja um cachorro, por mais manso e inofensivo que possa ser esse animal, a energia dele é de um sentinela. Então, antes da coisa, vamos dizer assim, uma quiumba, um egum, um exu, tentar entrar na sua casa, ele não tá vendo o cachorro, ele tá vendo a energia do cachorro. Então ele já fica, opa, aqui vão alertar que eu tô aqui. Então eu tenho que ser cauteloso. Então não é uma energia que vai se infiltrar facilmente na sua casa. Então o cachorro tem essa finalidade, tem esse poder de proteger nesse sentido. Alguma pergunta sobre o cachorro? Já que você é um adestrador de cães? Sim, eles são atacados?
também? Sim, animais são mais sensíveis. Eles têm mais poder de autoproteção, mas talvez você já tenha visto caso, muita gente deve ter visto caso de que o filho e o animal ficam doentes na mesma semana. O animal tem, não só o cachorro, mas animais em geral, animais domésticos, animais da sua casa, né, que fluem da mesma energia que a família, ele tem o instinto natural de proteger. Por mais que o cachorro, o gato, o passarinho seja menor que a gente, ele tem o instinto de proteger o grupo, a matilha, o rebanho, enfim. Então ele acaba absorvendo a parte do impacto negativo que pode vir para uma pessoa da casa. E ele acaba adoecendo. Como o animal ele não consegue falar pra gente o que ele tá sentindo, a gente não consegue, na parte terrena, medicar do jeito correto, a gente tem que levar um veterinário, e às vezes mesmo assim é difícil descobrir exatamente o que tem. Se é uma coisa de cunho espiritual, as pessoas, a última coisa que a pessoa pensa em fazer é fazer um cuidado espiritual no animal, vai de primeiro no veterinário, né? Então isso pode agravar o problema, e por um animal ser mais sensível, muitos desses animais acabam não se recuperando, mas acabam salvando, em contrapartida, eles acabam salvando o dono, salvando o filho a criança da casa, mas é uma coisa bem comum. Então eles pegam o carrego sim. Inclusive, eu tenho uma teoria, isso não é comprovado. Eu acho que cachorros, gatos, enfim, fazem transporte. Porque eu já vi casos de animais vacinados, bem cuidados, bem alimentados, surtarem surto de ódio, de rosnar, de querer pegar, como ele não reconhecesse o próprio dono, não reconhecesse a situação e ele avançar. Isso pra mim tem mais uma característica de um obsessor do que a loucura do animal, do que uma loucura do animal. Interessante. É uma teoria, isso aí não é comprovado, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas eu acredito que os animais podem acabar sendo nem um transporte, né? É um transporte, né? Mas é involuntário, é mais uma possessão. Que o animal surta no ódio e quer atacar. E é um animal vacinado, um animal bem cuidado, não vai ter raiva. Não tem por que adoecer nesse sentido. Então, pra mim, uma explicação mais plausível, uma explicação que, pra mim, conforta, entende, encaixa melhor, é uma obsessão. Então, esse é mais um motivo pra gente cuidar da casa, né? Sim, gente, uma coisa, sobre cuidar de casa. Soprar canela não é cuidar da casa, tá? Porque chegou esse pessoal do Good Vibes. Acendeu um incenso. Acendeu um incenso pra afastar o monstro. Vou tocar um pagodinho aqui pra fazer as más energias. Tá lá o Oi com a samba. Me poupa, né, gente? Claro que isso tudo é um material que pode ajudar. Só que a canela não tem poder de limpeza. A canela tem poder positivamente de atração. Atração positiva. Porém, vamos dar um exemplo. Você tem o cocô do seu cachorro ali. Feio, sujo, nojento. Aquele cocô. Você limpa com canela? É a mesma coisa de você pegar açúcar de confeiteiro e polvilhar em cima. Deixou de ser cocô? Não, só tá mais bonitinho. Então você não consegue limpar a casa com esse tipo de material. Você consegue positivar a casa depois de limpa. Então, para limpar, você faz o sacudimento de ervas, lava com sal grosso, defumações próprias para limpeza, um café, uma arruda, um guiné, bom para limpeza da casa, né? Aliás, é um bom tema pro vídeo. Fazer algumas receitas e mostrar como que limpa a casa. Sim. Com vassoura, pano e rodo. Para de mandar sua mãe limpar a casa. Então, se você tem alguns cuidados de limpeza e de positivamento, você consegue diminuir a possibilidade de ter um problema energético que possa atingir você e seu animal. Também há proteções que a gente pode fazer. Se a pessoa já é da religião, conversa com seu pai de santo, com sua mãe de santo, seu sacerdote em si, e vê quais são as melhores maneiras, porque cada casa é uma casa, não adianta dar receita de bolo, né, aqui, né? Porque cada caso, vamos lá, eu e o Carlos somos da mesma religião e do mesmo terreiro. Só que
Eu, sendo pai de santo, cuidando do terreiro dos filhos e de clientes particulares, quem você acha que sofre mais ataque? Eu ou você? Você com certeza. Então a mesma proteção que é feita pra você acha que serve pra me proteger? Não tem como. Então, por isso que cada caso é um caso. Você tem que ver as melhores maneiras. Claro que tem aquelas proteções padrões, tem uma pequena tronqueirinha, não precisa nem ter imagem de Exu ali. Você pode colocar ou Zé Brinto, enfim. Você pode colocar uma pedra representando, né? Porque a imagem é só um foco direcional pra gente, né? Pra fazer a nossa louvação, a nossa reza. Mas colocar lá alguma coisinha, uma representação e falar que esse é seu espaço e daqui só passa com a sua autorização. E fortalecer das maneiras que você entende a religião. Com vela, com comida, com bebida, com fumo, enfim. E eu recomendo ser um guia que você não use para trabalhar de frente. O seu Exu é o João Caveira. Você não põe o João Caveira para cuidar na frente da sua casa. Você chama um outro Exu, conversa com seu pai de santo, qual que ele recomenda. Se tem um outro Exu na minha coroa que poderia ser isso, que eu só quero ele para proteger. Porque essa entidade, não precisa ser Exu, gente. Pode ser um baiano, pode ser um preto velho, um herê. A entidade que for. É bom deixar ele só para fazer isso. A única função dele é proteger e impedir más energias. Ele não é para dar caminho, ele não é para trazer positividade, não, ele é só para barrar negativo. Você dá um propósito para ele, uma missão de como espírito aqui na sua casa. E virou um bom conteúdo. Gatos tem... Bom, bem, gatos, temos o pessoal que associa gatos como um animal de Oxum, né? Eu sou um deles. E pombogiras, né? Por quê? Né? O cachorro a gente entendeu pelo mesmo sentido de Exu e de Ogum por ser um sentinela. Não que aquele de Exu é um guardião, um porteiro da sua casa que fica lá de vigia, cara crachá. Não. Mas aí tem toda aquela questão de fidelidade, o Exu também. Não que os outros guias não sejam, mas Exu pode não ser guardião, mas é um sentinela. Ponto. Ele é um mensageiro. Ok. Exu não é o anjo da guarda, né? Não é o anjo da guarda. É o diabo da guarda. Não também, tá, gente? É só uma piada. Por que associar o gato ao Exu e a pombogira? Pela elegância. Eu tenho 6 gatos, né? Eu tenho uns gatos que andam bem desengonçadinhos, bem engraçadinhos, mas o gato é elegante. Ele tem toda uma postura, a mesma coisa que tem o Exu, que tem a pombogira, aquele olhar de mistério, né? E a capacidade de ser versátil, né? Aquele poder que o gato tem de ser líquido, de deitar em lugares... Tem um pico assim, ele consegue deitar certinho aqui e acordar sem dor. E gato tá associado a várias crenças, vários rituais, a bruxaria, egípcia. Sim. Na egípcia é um animal sagrado. E assim como o pombogira, o gato tem o poder de transmutar. A habilidade, o dom natural de transmutar. Pombogira pode proteger a casa e Exu pode transmutar? Sim. Só que todo mundo tem uma especialidade. A gente já falou disso em outros vídeos, né? Por exemplo, você quer justiça na sua vida, você é filho de Omolu, você pode pedir isso para Omolu? Pode, Omolu pode dar justiça na sua vida. Mas quem é o orixá da justiça? Xangô. Então, Omolu pode te dar essa justiça que você precisa na sua vida, mas tem um especialista ali, por que eu vou incomodar o Omolu, tirar ele da parte da saúde lá, ele tá lá de plantão lá se matando. Opa, pera aí, deixa eu advogar um pouco aqui. Vamos mudar de César que é de César, vamos pôr cada um na sua função, onde tem mais habilidade, mais facilidade de trabalho. Mesmo porque se você quer um resultado melhor, né, você precisa contratar um profissional. Não, você não pede pro seu pai que é metido eletricista. Exatamente. Então, assim como a pombogira, o gato também tem a capacidade natural de transmutar. Gatos olham com um olho fixo para o vazio e de repente um olho dilata, aí depois foca e não tem nada ali. Gatos também tem a hipótese que gatos criam portais, que sejam portais de acesso para outros reinos, outras camadas espirituais. Eu não vou nem falar outros reinos, vou falar outras camadas espirituais.
Não vou nem falar aqui de céu, inferno, outra dimensão. Outras camadas. Outros planos espirituais. É que eu prefiro falar camadas porque ainda parece que é uma coisa aqui. Porque é uma coisa aqui. Só que é um véu. É o acesso a outros véus. Que a gente não. Cortinas que são barradas. Pro gato não é. O gato tem essa capacidade de ver através dessas cortinas e ver, identificar aquela manifestação energética, espiritual, até física, que a gente não consegue perceber. Então, o gato, naturalmente, ele acaba conseguindo ver ele com o poder do ronronado, e outras coisas também, que eu não entendo tanto a ciência do gato, assim, por mais que tenha 6, que vergonha. Ele consegue absorver muito da energia. Por isso que gatos dormem muito. A média que um gato doméstico dorme é 16 horas por dia. Eu também dormiria muito se eu tivesse que transmutar a energia de uma casa de alguém que é alvejado de ataque, que nem a minha casa, que eu tenho minha conduta de trabalho, pela minha vida, eu acabo sendo um alvo. O quanto que os gatos têm aqui dormir para repor essas energias. Você precisaria de 30 gatos aqui em casa. Nossa, só de pensar em limpar tudo isso de caixa de areia. Eu já me mato com 7 caixas de areia. Eu já quero morrer com isso. Então o gato acaba dormindo muito para repor energia, mas o gato está continuamente transmutando, né? E por aí vai, né? Os animais, cada um tem sua especialidade, também como, por exemplo, os pássaros, né? O que você acha que um passarinho trabalha em casa? Um papagaio, um periquito, enfim. É que eu não vou falar de espécie por espécie, porque nem eu entendo muito disso. Os pássaros menores assim, não faço ideia. Mas eu tenho uma dúvida com urubu. Tá, então a gente, depois de eu responder sobre isso, a gente entra em urubu. Certo. Os pássaros têm poder de abertura, de trazer coisas, levar e trazer coisas de longe. O poder do ar, o poder do voo, né? Claro que você não espera isso de uma ema, de uma galinha, que não voam, né? Mas animais de voo, principalmente aves maiores, né? Eles têm o poder de levar as coisas. E, geralmente, quanto mais colorida a ave, melhor é para trazer energia de prosperidade. Né? Os pássaros estão muito ligados ao Oxóssi, que é um caçador, é um mensageiro, é um arqueiro, né? Então ele sempre está usando o poder das folhas, do ar, para se locomover, para ir daqui ali, para levar o seu ataque até ali, enfim. Então o pássaro tem esse poder de levar e trazer. A gente consegue ver isso lá no dilúvio da Bíblia, onde o pombo foi soltado lá em busca da terra. Sim. Antes isso também, na epopeia de Gilgamesh, onde também teve um dilúvio, também soltaram um pombo atrás de terra. Não só o pombo do correio, que é um leve trás, a falcoaria, que você usa o falcão para caçar. Temos também na mitologia nórdica, que os nórdicos, para saber se estavam próximo de terra, soltavam corvos. Se o corvo voltasse para o barco, é porque ele não tinha achado terra. Então, se o corvo não voltou, ele achou. Né? Então, a ave está sempre ligada ao levar e trazer, de achar o caminho, de achar a direção correta do leste, oeste, norte, enfim. Que a direção para onde eles migram em tal época. Então, o pássaro também já foi um meio de noção de direção. Então, nas épocas de estações. Então poderia também estar ligado a Exu. Também poderia estar ligado a Exu, por isso que também o pessoal costuma alimentar muito Exu com pássaros pretos, ou com... eu já não conto porque não voa, mas com galinha da Angola, enfim. Mas Exu também, o pessoal tem gente que alimenta Exu com pássaro preto, é porque a gente não tem um corvo no Brasil. Ou a gralha azul, né? O pessoal também, alguns utilizam desse tipo de pássaro. Então o pássaro, na verdade, ao mesmo tempo que ele é um leve trás, ele serve para encontrar o seu caminho, a sua direção. Por isso que ele também está associado mais ao Oxóssi, porque o Oxóssi é raciocínio, a direção, né? O instinto de achar a direção correta para onde ir. Mais que o cachorro, porque o cachorro ainda depende do faro.
né? O gato depende da visão, enfim, o pássaro, ele simplesmente segue a corrente do ar para se achar. Então o pássaro está mais ligado a isso. A sua pergunta sobre urubu, né? Era urubu. Porque uma vez eu vi um urubu em cima da minha casa, onde não tem urubu. O máximo que tem é pombo, mas tinha um urubu. E como meu banheiro é uma clarabóia, eu consegui bem em cima, assim. E foi na época onde eu tinha um carrego. E eu acho que você lembra disso daí. E você ensinou que, não só você, mas os guias ensinaram que o urubu não é necessariamente negativo. Não é necessariamente negativo. O urubu tava na sua casa, provavelmente porque você tava fedendo. Mentira! senão aqui tá já cheio. Tu tava podre, só isso. Tava uma carniça. Tava, mas espiritualmente. Problema resolvido, graças a Deus. Urubu. Tá, por que o primeiro parte do ponto, por que o pessoal não gosta de urubu? Porque é um animal escuro, o aspecto dele não é muito bonito, ele é muito grande, ele é até assustador, porque você já viu um urubu num lugar mais alto que você com a zona aberta? Ele é gigantesco, ele tem umas garras desse tamanho. Mas ele é meio que inofensivo, ele não ataca presas vivas, ele é um carniceiro. O outro motivo que as pessoas não gostam de urubu, porque ele é um carniceiro e as pessoas associam que animais que se alimentam do morto estão se alimentando do podre. Mas nem tudo que está morto está podre, ele está se decompondo e apodrecendo. Mas os urubus para comerem uma carne podre é porque eles não acham comida há muito tempo. Porque assim que morreu eles já estão comendo. Pode ser visto como uma renovação. Eles são um animal de renovação. Então pode estar ligado a renovação e decomposição, né? Por causa que eles ajudam nesse sistema, né? Para não adoecer o solo, porque uma carne podre também pode ser renovação. Porque vamos lá, uma carne que não dá um fim apropriado para ela, um animal morto, uma pessoa, enfim, uma carne morta, se não dá um fim apropriado para ela, ela começa a apodrecer e adoecer e atrair coisas que fazem mal, além de bactérias, né? Mas moscas varejeiras e outros tipos de vermes que propagam doenças, né? E trazer animais que propagam doença. O urubu não propaga doença. Então, e você vai contaminando aquele solo também. Então, o urubu ele dá um fim adequado àquela carne morta. Claro que tem urubu que come carne podre quando ele não encontra carne fresca, mas geralmente eles andam em bando, eles conseguem assim pra achar uma carne fresquinha. O urubu pode estar ligado ao mulu. Ou não? Olha, aí você me pegou, porque sinceramente eu não sei, eu nunca ouvi alguém associar o urubu a um animal, a um orixá, a uma entidade. Já vi sim a Exu, mas poderia sim associar o Molu nesse quesito de renovação da carne, renovação da terra, porque quando a gente pensa em Molu, a gente nunca pensa em um animal de ar, né? A gente sempre está pensando um animal de terra, um animal mais, né? É uma boa associação, um bom pensamento pra gente refletir sobre isso. Interessante. Porque realmente ele teria um poder similar, né? Esse poder de renovação. E porque também faria sentido? O urubu é um animal extremamente sadio. É difícil ter um urubu doente. Na verdade, se você pesquisar sobre doenças de urubu, o urubu não transmite quase doenças para o ser humano. E ele é totalmente inofensivo para o ser humano, porque dificilmente ele vai atacar o ser humano. A gente já é que você não acompanhou essa fase do terreiro, quando o terreiro não tinha um endereço fixo. A gente fazia nossos rituais, nossas giras, no santuário da cidade de Umbanda, aqui em São Bernardo. E lá é repleto de urubu. Em cada imagem de orixá tem um urubu na cabeça. Aí os outros urubus nos pés dos orixás para comer as comidas despachadas lá. E na parte do reino dos Exus, então, é um exército. É que nem quando você sobe a ladeirinha aqui, chegou no reino, você dá de cara com um monte de urubu fazendo. Você foi?
E você vai andando, eles mal se afastam. Eles não te bicam, eles esperam você fazer a oferenda. Depois ele se afasta, ele vai lá e come. Já estão acostumados com o humano. O urubu está acostumado com o humano há muito tempo, não antes da nossa religião. Porque andar com os humanos sempre pode ser uma fonte de alimento. O humano está sempre caçando, né? E ele não aproveita toda a carne do animal. O humano que cai doente morre. Então, andar próximo de humanos, as pessoas sempre associaram um agouro, aquela pessoa tá para morrer. Mas não, o urubu está esperando talvez ele caçar alguma coisa, deixar um resto de comida. Mas pode ser algo negativo. Pode ser, sim. Mas se você. Que geralmente a pessoa não vai parar pra ficar olhando e analisando a energia do bicho, né? E olhando a cara do bicho. Mas com uma pessoa doente, o animal sempre sabe, não só o urubu, qualquer animal, se vê um olhar diferente. Se é seu cachorro ou seu gato, quando você tá doente, eles estão com um olhar pra você mais melancólico, como de pena. Uhum. Um animal de carniceiro, né, que no urubu, ele vai te olhar como um McLanche feliz. O olhar dele já mostra que você, olha, dá uma chapiscadinha assim, nesse asfalto quente aqui, aí vira pro outro lado, vai dar um lanchinho gostoso. Então o urubu percebe, mas se você tem uma sensibilidade boa, você não precisa ficar olhando pro bicho, você vai sentir a energia dele e você vai saber que ele está te agorando, esperando você cair para se alimentar. Então o urubu pode ser um sinal de morte, um sinal de doença, né? De alguma coisa assim. Mas, em contrapartida, como eu estava falando antes, o urubu ele se alimenta de animais mortos, né? Carniceiro, e nunca fica doente. Você não vê o urubu doente. É que as pessoas não têm coragem de comer carne de urubu porque pensam que é uma carne doente. Né? Enfim, não sei. Qualquer um ficaria receoso, né? Mas é que eu ficaria receoso de como é que derruba uma ave daquele tamanho. Só na base da chapuletada. Pra limpar também, isso é uma trabalheira. E deve ter muita gordura, enfim. Mas o urubu tem muitas características que você pode usar ele para vários fins. Pena de urubu, eu gosto muito de usar pena de urubu para fazer feitiço de saúde, para cura. Tem gente que usa as patas, as unhas, né, de urubu para ataque, fazer feitiço de praguejar alguém, alguma coisa assim, ou usa a pata mesmo, né, e cozinhar para fazer um caldo para banho, para limpar negativos, enfim. Então eu acho o urubu um animal muito versátil. Eu acho até mais que não, acho que de igualdade com a galinha. Você poderia fazer muitos tipos de rituais com a energia dela. Ainda acho que com mais poder, porque além dele ser maior, ele voa. Então você consegue ter mais finalidades, mais usos. Caramba. Interessante. Outro animal. Cobra. Bom. Vamos mexer no coração. Cobra. Confesso que é um animal que eu não gosto. Na verdade, eu não gosto de répteis em geral. Me dá um pouco de aflição que eu tenho. São gelados e a textura da pele me dá agonia. Né? Mas cobra está sempre associada ao quê? A traição. Né? É um animal que rasteja, é um animal que se esconde, se camufla e dá um bote traiçoeiro. Cobra não luta de frente, ao menos que você dê de cara com uma. Mas cobras são sempre traiçoeiras. Né? Por isso que tem esse sistema. Então, espiritualmente, aparecer cobras do seu terreno, ou sonhar com cobra, pode simbolizar alguém traiçoeiro, alguém observando, se aproximando devagar para dar um bote na sua casa, em você, em algum bem na sua casa, enfim. Então, mas será que é sempre traição? Não pode ser proteção, por exemplo? Cobras não protegem. Você já viu uma cobra proteger alguém? Alguém tem coragem de chegar perto onde tem uma cobra?
indianos. As crianças brincando com a cobra mordendo a própria criança. A cobra não protege. A cobra pode ser uma proteção, mas não pessoal. Uma proteção, por exemplo, com um tesouro. Um tesouro no sentido assim. Eu estou selando, estou fechando uma maldição, uma energia, colocando nessa ânfora e não quero nessa caixa, prendendo num recipiente, em algum lugar, nessa energia. Né? Aí a gente entra na questão de selamento. Eu quero pôr um guardião aqui para ninguém mexer nisso. Cobras. Se usavam isso no Egito, os maias também usavam cobras como armadilhas. Porque a cobra fica lá esperando, ela é um animal que se alimenta e demora muito para precisar comer de novo, né? No geral, né? Ela se alimenta e consegue ficar muito tempo sem comer de novo, porque ela demora muito tempo para digerir. E ela tá sempre atenta, ela sente o calor, ela não vê, né? Ela pega as vibrações. Então, no sentido espiritual, você conseguiria proteger que outras coisas mexessem numa coisa que você trancou. Mas para proteger uma pessoa, eu não vejo possibilidade para isso, porque cobras não são protetoras de seres vivos. As cobras não protegem nem a própria cria. A partir do momento que o ovo quebrou, é cada cobra por si. Saiu do ovo, é cada cobra por si. Faz sentido. Eu vi um vídeo aí no YouTube do Wagner Borges, ele estava dando uma entrevista aí num podcast. Ele é espiritualista, ele não segue nenhuma religião específica e tal. E aí ele contou que em um desdobramento dele, ele viu uma cobra que estava no corpo astral, assim, em cima de um telhado, em cima de um terreiro. E aí ele concluiu que aquela cobra estava protegendo o terreiro. Aí entra no mérito do que eu falei. Exatamente. Como uma pirâmide, as cobras protegendo o tesouro. Pode ser. Cobras, enfim, também não são associadas literalmente à cobra, né? Você sonhar com cobra pode ser dragão. Dragões nada mais é do que a fantasia fantasia, ou não, desculpa, né? Não é exatamente fantasia, mas enfim, a crença de cobras aladas, répteis alados. Então tem muitas associações. A figura de Asmodeus também, que é uma cobra branca com asas. Então a cobra também pode estar ligada a outro tipo de coisa. Também é um símbolo de poder. A cobra tem o veneno, também ela pode ser cura. Tanto é que o símbolo da farmácia é o cadiceu de Hermes, né? Que é aquelas cobras. Ela também é um símbolo de conhecimento, de astúcia. Né? O símbolo da farmácia, né? Que tem a cobra e a taça, né? Então, do veneno você faz a cura. Então, a cobra também está associada a muita versatilidade, né? Também, ela vê o que ninguém pode ver, porque ela não se locomove, ela não enxerga através dos olhos, assim, pela temperatura. Então, coisas mal intencionadas sempre é uma energia muito quente, então é fácil de ver para elas. Cobra também pode estar ligada à prosperidade. O couro da cobra é valiosíssimo, né? Já houve tempos que o couro de cobra era o top de ter de material, de objetos, de roupas, né? Confecções com o couro dela. Então a cobra pode estar ligada à prosperidade. Então a cobra não é só necessariamente uma coisa traiçoeira. Ouvir barulho de cobra sem ter cobra é sinal de coisa traiçoeira. Você tá na sua sala, obviamente numa sala aqui no meio da cidade, onde não tem cobra, e você começa a ouvir o é sinal que pode ter alguém à sua espreita. Não necessariamente físico, provavelmente espiritual. Provavelmente. Então é algo que você fica mais atento, porque podem estar te mirando. E também vai da representação. Que nem, por exemplo, na cafeomancia. Qual é a coisa que te dá mais medo, assim, de coisa viva? Um bicho, alguma coisa assim? Aranha, com certeza. Eu vi um vídeo que tinha na Austrália, eu acho, tinha uma aranha desse tamanho. Ave Maria. Mano, se eu chego na minha casa, eu vejo uma aranha desse tamanho, eu dou a chave da casa e falo assim, ó, Judite, a casa é sua. Você ganhou por merecimento. Tô indo embora. Você deixa eu pegar umas cuecas, pelo menos?
Ave Maria. Ela ganhou a casa, eu nem brigo com um bicho desse. Sai fora. Aí a pessoa que tá te atendendo com cafeomancia, o animal que ele mais tem medo é o cachorro. Não é, ele tem medo de inseto, não tem medo de aracnídeos. Quando a pessoa tá fazendo a leitura da borra do café pra você, você acha que vai aparecer o que da figura do medo de algum perigo pra você? Nessa leitura, vai ser o lobo ou a aranha? Não faço ideia. Sei lá. Os dois. Porque vai do conceito de como o cara atende, da pessoa atende, né? Mas geralmente vai ser a figura que te arremete medo. Não, desculpa, vai ser a figura que remete medo pro leitor. Porque se ele vê uma aranha ali, ele pode não ver uma questão de medo, ele pode ver a aranha como... A aranha é um animal de estabilidade, porque ela constrói teia, né? Ela é uma construtora, então ele vai simbolizar isso como, olha, no momento que você construir uma sua casa, construir as coisas ao seu redor, né? Tem toda essa engenhosidade para construir. Mas se ele vê o lobo, por mais que você vê o lobo como um animal de astúcia, de grupo, de, né? Enfim, coisa boa, para ele, como ele tem medo de lobo, ele vai associar a estão te caçando. Então isso é tem uma explicação, tem um paralelo, não vou nem falar lógica, né? Porque isso não é uma verdadeira do que eu estou dizendo. Existe um pré-conceito de cada animal, de cada finalidade de cada animal. Só que também tem a analogia pessoal de cada animal, representativa. Se você adora cobras, para você cobra não vai ser uma coisa de traição. Mas você adora cobras, mas por exemplo, você tem medo de gato, provavelmente você é uma pessoa que é muito dependente. Enfim, né? Isso é uma... Não, mas enfim, desculpa. Mas você tem medo de gato, você ouvir um barulho de gato, uma espreita, alguma coisa assim, pode ser o alerta em vez da cobra. Então é muito pessoal também. Então você tem que se apegar aos seus medos. Quais as coisas que te sinalizam perigo? Aí você consegue ver qual é o animal ideal para você ter na sua casa, como evitar, se proteger, enfim. Isso é uma lógica que vale para quando as pessoas querem interpretar sonhos, né? Interpretação de sonho? Primeiro você tem que considerar também o que faz sentido para você, né? Eu odeio o Filho de Santo Novo. Não odeio os Filhos de Santo Novo, eu odeio a maioria, porque a maioria... Eu sou novo. Você já tenta estar aqui comigo há mais de 2 anos. Nada! Não fez 2 anos ainda. Não fez 2 anos ainda? Não. Então você tá ficando muito na minha casa. Você tá vindo muito aqui. O mal de médio novo é que ele é muito apegado ao sonho. Ao sonho. Todo sonho é mediúnico. Blá, blá, blá. Pai, sonhei com a galinha pintadinha e o galo carijó. Ainda bem que a gente é monetizado, eu não podia falar o nome deles, da strike, né? Enfim, eu sonhei com alguma coisa assim, sonhei com umas coisas nada a ver. O que significa isso? Significa que você está assistindo muito desenho infantil com seu sobrinho, com seu filho, enfim. Nem tudo tem uma explicação espiritual. Ao mesmo que você nasça com o dom do sonho espiritual, automaticamente quando você nasce com o dom do sonho espiritual, você nasce com o dom da interpretação espiritual. Ou não tem como você ter um e não ter o outro. Você nasce com os dois. Ponto. Senão a pessoa fica doida, né? Segundo, se o sonho espiritual é um recado dos seus orixás ou dos seus guias, o sonho vai ser nítido e claro para você. Ele tem que fazer sentido para você, não pro seu pai de santo, não pro sua mãe de santo, não pro seu intérprete que você tá correndo atrás para resolver isso. O sonho tem que ter significado para você. Se não tá fazendo significado, não tá fazendo sentido, então é só um sonho. Você assistiu alguma coisa, ou é um reflexo do seu inconsciente, alguma coisa que você viu, ouviu, e tá, ou um medo enraizado, alguma coisa que tá a vida toda. Mas se não tá fazendo sentido para você, não é recado espiritual. Se não ficou nítido para a pessoa que sonhou, não é recado espiritual. Então entra nesse mérito também a questão dos animais. Se não faz sentido para você, você não tem que buscar em outros.
Tem gente que gosta muito de rato. Eu odeio rato. Rato, pra mim, acho que é pior que cobra. É um sinal mais negativo do que cobra. Ter a aparição de rato na sua casa. É a associação pessoal. Então, o melhor jeito de cultuar a espiritualidade, para entender os animais, seus orixás, seus guias, sua ancestralidade, e ter o entendimento da sua casa, de como tá fluindo as coisas, é você se conhecer. O que te dá medo, o que te dá alegria, o que te dá terror, o que te dá prazer. Essa vai ser o melhor jeito de você entender como a espiritualidade vai fluir melhor para você. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Vou dar um exemplo bem chulo, não faço nem ideia. 600 ml de cerveja é o suficiente para me deixar alegre. Para você é aquecimento. Então a gente tem que parar de messar a gente com a régua da nossa vida para messar a vida dos outros. Então por isso que não existe receita de bolo na espiritualidade para a vida das pessoas. Você não pode padronizar. Você sabe que tal remédio é bom para tal dor. Mas tem que levar em consideração a altura, o peso da pessoa, para dosar a melhor quantidade para você realmente ajudar a pessoa. Então a vida é isso, a espiritualidade é isso, é saber dosar a sua vida se conhecendo. Maravilha. Existe vocês pegar sobre o seu orixá, você quer entender o seu orixá. Eu vi que na verdade Pombogira tá ligada à coruja, a Oxum, e ligado a Oxum também. É verdade. Mas também pode ser outros animais. Você tem que pegar. Aí você não pode ter uma visão rasa e fechada numa caixinha. Né? Porque cada orixá, cada entidade, você tem que ver numa amplitude muito grande. Você tem que estudar a história daquele orixá. Você tem que ver as suas afinidades também. Porque não é só porque a afinidade do orixá vai ser a afinidade sua. E Iemanjá, o pessoal alimenta Iemanjá com frutos do mar. Eu não como frutos do mar. Eu sou filho de Iemanjá e não como frutos do mar. Tem essa, eu sou filho de Iemanjá porque eu adoro o mar. Eu sou filho de Omulu porque eu adoro pipoca. Então todo mundo é filho de Ibeji porque quase todo mundo adora. Tirando pessoas que não podem, normalmente todo mundo adora doce. Todo mundo é filho de Ibeji, então. Pois é. Não faz sentido, as pessoas têm que parar de ver as coisas muito simplórias. Iemanjá é mar e pronto. Não. O Omolu é a morte, é o cemitério. Não. Você tem que pensar no lado positivo e negativo. Se o Omolu é o orixá da varíola e das doenças e das pestes, você tem que pensar no lado positivo dele, porque esse é uma visão do lado negativo dele. O contrário da doença, saúde. Então ele é saúde. O Omolu é as pragas, então ele é o pesticida. Ele é o que afasta as pragas. O Omolu é a doença do solo, ele é a transmutação, ele é a renovação da terra também. Então você tem que pensar no lado positivo. A falta dele é a doença. A falta de Omolu é a doença. Então... eu sou filho de Xangô, não posso comer pipoca que é de Omolu. Também eu já escutei muito isso. Eu sou filho de Oxóssi, não posso comer mel. Esse é um outro tema, tá? Pra gente falar, Quizila de Santo. Pois é, isso é uma boa. Existe ou não existe na Umbanda? O que pode comer, o que não pode? Faz sentido, não faz? Enfim. A gente entra nesse mérito também no próximo vídeo. Então as pessoas têm que aprender a ver o orixá, as suas entidades. Você não pode simplesmente colocar Oxóssi simplesmente a dois animais, né? Ele é aos pássaros, enfim, geralmente o pessoal costuma alimentar ele com pato, né? Ao pássaro e ao boi, ao javali, enfim. Oxóssi é natureza, ele é um caçador, então logo você pode associar ele a qualquer animal. Caçador não tem muito esse negócio de frescura, ele tem épocas, ele tem preferências do que caçar, mas caçador não tem muito esse negócio de apego não. É mais versátil. Então você não pode ter uma visão tão simples para achar que é aquilo e pronto. Pega todo o contexto da história. Até um animal que tem uma passagem negativa no orixá pode ter um contexto positivo. Pois é, os Itãs estão aí para isso, ensinar exatamente isso. Sim. Que nem tem o Itã que comida de
de Nanã é caranguejo, mas para o Molu você não pode. Aí no outro Itã você tem lá que Itã salvou Ifá. Um caranguejo salvou Ifá. Ifá estava sendo perseguido, as pessoas queriam conhecimento do búzio dele. Ele jogou os búzios para não ser pego e pulou, caiu e tal. O caranguejo foi lá, escondeu e depois, quando Ifá apareceu, ele entregou de volta. Então, tipo, não. Aí tem uma passagem negativa do caranguejo tentando beliscar o Molu, enfim. É muito raro e simplório você determinar uma coisa só para um campo de visão. Você viu? Do lado de Omolu tem um lado negativo do caranguejo, mas do lado de Ifá tem um lado positivo. Acho que foi Oxalá, não foi Ifá. Mas enfim, tem um lado positivo. Então as pessoas têm que parar de se fechar numa caixinha. Só existe um jeito de se cultuar a religião, tanto a Umbanda quanto o Candomblé. É só do jeito que meu pai santo me ensinou, é só do jeito que eu aprendi. Essa é a minha verdade, pronto. Cara, então você não está disposto a evoluir, né? Que eu não sei uma palavra melhor. A crescer, a melhorar como médium, como pessoa, enfim. Você está fechada ao único jeito de crescer na vida. Você não está disposto a ser versátil como os orixás eram para se adaptar a gente, se adaptar aos reinos, às batalhas, enfim, para poder crescer. Você só quer o que é confortável. É isso. Então veja uma vida por mais que um ângulo. Às vezes você de frente não é bom, mas de lado pode ficar melhorzinho, diagonal pode ser melhor. E é isso. Maravilha. Bom papo. Mais alguma coisa? Deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Boa, sucinto como sempre. Sucinto. Momento de seriedade, momento da vida. É isso, gente. Esse foi mais um Papo de Encruza, um papo mais leve, mais tranquilo. Né? Deu uma puxadinha de orelha no final, sempre. Mas até a próxima Encruza, gente. Até mais. Valeu!